Olá pessoal, desculpe a iluminação aqui, né? Tá meio estranha aí porque eu tô dentro do carro. O único lugar que eu consegui aqui um silêncio, né? Pra poder gravar pra vocês, só que a qualidade não tá tão legal. Mas o importante é o que eu vou dizer. Eu quero dar aqui umas dicas e fazer umas perguntas, trocar umas ideias inteligentes aí. Em primeiro lugar, eu tô observando isso agora de pouco. Se eu conheço bem a Bíblia, como eu conheço, e quem conhece meu trabalho vai ter certeza disso. Um dos motivos é o fato, é claro, de eu ter interesse em ler. Mas tem um detalhe importante. Se eu conheço bem a Bíblia, uma das coisas que me ajudou é que eu não li outros livros. Eu não assisti novelas, reality show. Ou seja, tem várias programações, não que eu estou dizendo que seja errado, que você não deva, mas que se você somar no final das contas, o tempo que você perdeu é um tempo muito grande. E se aquele tempo tivesse sido investido na leitura da Bíblia, você saberia bem mais hoje. Por exemplo, enquanto a pessoa lê um livro do Harry Potter, que é quase uma Bíblia, ele poderia ter lido a Bíblia quase toda. Reality show, fica lá quantas horas até acabar, né? Passa de mês. Campeonatos, né? Você assiste todos os jogos, depois ainda vai assistir lá os tiratemas e o comentário e saber lá o que o pessoal tá dizendo, se o juiz roubou ou não, se errou ou não. Quer dizer, se você. Eu gosto de futebol, assisto, tudo bem, mas eu não perco tanto tempo, entendeu? E não li outros livros, não fiquei tanto tempo em frente à televisão. De modo que eu pude investir esse tempo no conhecimento da palavra de Deus, que é muito melhor sem comparação. Agora eu quero trocar uma ideia aqui, umas perguntas inteligentes para vocês. Desculpa que esse frio aqui, tô aqui lutando contra essa tosse aí. Vamos lá. Eu, falando de mim aqui agora. Eu nunca rezei para um santo dos que já morreram, né? A Bíblia diz orai uns pelos outros. Então eu converso com os santos atuais, né? Com as pessoas santas. A gente ora uns pelos outros, eu peço oração, né? Eu peço conselho, eu dou conselho, a gente troca ideia com os vivos. E quanto aos santos que já morreram, como os discípulos de Jesus, por exemplo, Deus não permite que eles falem com a gente ou que a gente fale com eles depois da morte deles. Isso é uma coisa que Deus deixou só para ele. Só Deus pode falar conosco. Ou as pessoas vivas que ele quiser usar. Agora, quanto aos santos que já morreram, Deus já usou eles, presta atenção. Eles deram os exemplos, eles escreveram lá as cartas na Bíblia. Então, o que eles tinham para falar conosco está escrito. E quando nós lemos a Bíblia, nós estamos nos comunicando de certa forma, indiretamente, com eles. Ou seja, nós não podemos falar com eles. Que é o que Jesus ensina claramente e outros versículos da Bíblia ensinam. Isso não é cristianismo, isso é necromancia na época ou espiritismo hoje. Veja que quando apareceram dois profetas lá
falando com Jesus, eles falaram com Jesus. E os discípulos que estavam ali perto, que a Bíblia menciona quais que eram que estavam ali, eles viram lá Jesus falando com aqueles profetas. Mas eles não ouviram o que Jesus falou com eles, ou o que eles falaram com Jesus. E aqueles discípulos, aliás, aqueles profetas que já haviam morrido, creio que era Elias e Moisés, não vieram falar com os discípulos também. E é claro que não tem nenhum verso na Bíblia dizendo que nós podemos fazer oração por quem morreu, ou que quem morreu pode interceder por nós lá do céu. A parábola do rico e Lázaro, por exemplo, é o suficiente para entender isso, né? Mas nós podemos ouvir os discípulos lendo a Bíblia. Então nós não conseguimos falar com eles, mas eles podem transmitir as mensagens, as mesmas mensagens que eles tinham lá atrás, para nós hoje. Isso é um plano de Deus, até uma sabedoria da parte de Deus, porque senão haveria falsos espíritos, assim como tem falsos profetas. Imagina se Deus permite a gente falar com Tiago, agora eu quero falar com Josué, eu quero falar com Pedro. Agora, o que ia ter de falsos espíritos falando com você e distorcendo a palavra, falando besteira para você? Nossa, ia ser insondável, certo? Agora, olha só, quando alguém, um falso profeta, prega algo errado, há como protestar. É o que Paulo, Pedro ensinam. A gente pode dizer, olha, o que está falando aí não está escrito na Bíblia não, está errado, e a gente protesta. Mas se pudéssemos falar com os santos e um falso espírito, que a Bíblia fala que o diabo se manifesta como anjo de luz. Se um falso espírito se passasse por um santo e falasse com você e falasse algo errado, quem que ia saber, quem que ia fiscalizar, quem que ia te orientar que está errado? Então, para ficar tudo simples e para não ter esse erro, Deus já permitiu que os santos escrevessem o que era para eles falarem para você. De modo que quando você lê a Bíblia, Tiago, Pedro, João, né, estão falando com você. Eles já estão falando com você ali. E inspirados por Deus também, né? Porque Deus inspirou eles para escrever. Os exemplos deles estão ali dados para nós, como Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então é isso. Nós não podemos orar para quem morreu, nem pedir intercessão para quem morreu. Mas nós podemos orar uns pelos outros, vivos, e podemos ouvir o que os discípulos tinham para dizer, lendo a Bíblia. Joia? Agora, vou falar sobre mim um pouquinho. Eu, por exemplo, me julgue aí se eu sou uma pessoa que estou fazendo a vontade de Deus ou não. Eu tenho umas 1000 postagens bíblicas como essa, escritas, vídeos, distribuídas no Facebook, no TikTok, no YouTube. Tá chegando a 1000 se já não chegou. Vê se tem um erro em uma dessas 1000. Alguma coisa falar, não, isso aqui não está na Bíblia, você falou uma coisa que não está na Bíblia. Não tem nenhuma coisa que eu falei que não está na Bíblia. Agora, fala para mim uma coisa. Eu, Daniel aqui, nunca falei com um santo que tenha morrido. Nunca rezei uma Ave Maria. E eu não tenho nenhuma imagem de santo nenhum em casa. Certo? Diz para mim, será que eu estou errado, estou culpado por não fazer isso? Será que no dia do juízo final Deus vai me condenar? Vai falar assim, olha, você não vai entrar aqui no céu porque você não adorava nenhum santo, você não falava com nenhum santo, você não tinha nenhuma imagem de escultura. Será que Deus vai me culpar disso? Tudo que eu estou cumprindo é o que está escrito. Inclusive, eu quero fazer um estudo especial sobre esse versículo de Isaías 42, 8. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória e nem o seu louvor, a sua adoração, com ninguém, sem exceção, nem com pessoas, nem com deuses, com imagens de escultura, nem com entidades nenhuma. Deus não divide a sua glória, nem o seu louvor.
Então, a pessoa que faz isso, esse vai ter problema no dia do juízo. Mas quem que adora somente a Deus, que está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto, não vai ser culpado de ter adorado somente a Ele. Isso é lógica.